Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, o nosso encontro diário, nesta sala de estudos de Torá. Uma sala de estudos que não tem portas, paredes, janelas, pois esta sala de aula ela é aberta às nações. E nós agradecemos a Hashem por podermos chegar neste momento de termos então essa sala de estudos de Torá e alcançarmos aí inúmeras vidas. Louvamos a Hashem que hoje nós estamos no dia 19 do mês de janeiro do ano 2021 e pelo calendário judaico hoje nós estamos no dia 6 de Shevat do ano 5.781. Agradecemos a Hashem por podermos estar aqui nessa tarde com a Torá, a Donária Carmo, a primeira a se conectar conosco nessa tarde. Shalom, shalom, Donária Carmo. Bendito seja Hashem. Fala para nós qual é a cidade de Portugal que você está. Dá um oi para nós aí nesse sentido, ok? E nós estamos hoje no dia 6 de Shevat e agora no próximo dia 10, sábado, a partir do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, nós estaremos no dia 10 de Shevat. E o 10 de Shevat marca o início da liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, o início da sua liderança como Rebbe em 1950, portanto há 71 anos atrás. E no sábado nós estaremos aí marcando um horário além da tarde com a Torá, nós estaremos marcando um horário para podermos realmente falarmos a respeito dessa data de forma mais específica e uma forma separada, da tarde com a Torá. Então no sábado nós estaremos aí já na sexta-feira marcando um horário para falarmos no sábado com referência mais específica sobre o dia 10 de Shevat, o início da liderança do nosso Menachem Mendel como Rebbe, liderança do Rabad, liderança do Hassidismo. A Donária é de Lisboa, Portugal, O Luiz Ribeiro é de Itaquera, São Paulo, e a Luciana, interior de São Paulo, Marília, que já estão conectados aí. Ok? Baruch Hashem. Vamos à nossa primeira gota de sabedoria do Rebbe, o que ele nos fala para conosco nessa tarde, ok? Então hoje nós estamos a 123 dias de Rosh Hashanah, do mês de Tishrei, é o 123º dia do ano 5.781. E a sabedoria do Rebbe, que nos fala conosco nessa tarde, diz assim: o desespero é uma desculpa comum para a pessoa evitar seu propósito de vida. E o senso de propósito é a melhor maneira de evitar o desespero. É interessante observarmos isso, porque o desespero é uma desculpa para a pessoa evitar o seu propósito de vida. E o senso do propósito de vida é a melhor maneira de evitar o desespero. Alma divina e alma animal. A alma animal, ela não quer de forma alguma que você esteja fazendo o gosto da alma divina. Então o que a alma animal ela procura fazer na vida das pessoas? Ela procura trazer o desespero. Trazendo o desespero, se ela conseguir, a alma animal, dessa forma é uma desculpa para que a própria pessoa venha dizer que ela não tem como cumprir o seu propósito de vida. Então ela fica em cima da sua desculpa, fica em cima do seu desespero,
e não parte para cumprir o propósito de sua vida. Em contrapartida, o Rebbe diz assim, o senso do propósito da vida é a melhor maneira de evitar o desespero. Ou seja, quando você alimenta de fato a alma divina, então ela busca, sem sombra de dúvidas, fortalecer você na sua missão. E então não haverá lugar para o desespero. Aqui no Brasil, né, nós falamos realmente um seguinte ditado popular, né? A desculpa do aleijado é a muleta. Ou seja, ele mostra a muleta e diz, eu sou aleijado e não posso fazer isso. Então a desculpa do aleijado é a muleta. Então a desculpa daquele que não quer cumprir, né, o seu propósito divino, ele apresenta a sua muleta, o seu desespero, as suas desculpas, e por aí afora vai. E não se coloca no caminho, não se coloca na jornada, não se coloca em marcha, em frente. Então ele estaciona. E aí ele fica vegetando. É um morto-vivo. E quando você vai dar um incentivo para ele, ele apresenta para você a muleta. Não, eu não posso fazer. Olha a minha muleta aqui. Mas eu não posso com isso. Olha a minha muleta aqui. Então, quando a pessoa ela alimenta mais a sua alma animal e a sua alma divina, ela deixa de lado, então aí ela vai sempre ter muletas para, entre aspas, né, se explicar o porquê não está fazendo o propósito de sua vida. E qual é o propósito de sua vida? A essência do propósito da nossa vida, a essência do propósito supremo da nossa vida, é fazermos de tudo para que, ombro a ombro com os judeus, nós possamos estar colaborando para transformar esse mundo no lar de Deus. Então esse é o nosso propósito supremo. Então, Techuvá, Tefilá, Tzedaká, estudo de Torá, para nós não judeus, as 7 leis de Noah e as suas ramificações, e algumas coisas a mais, né, que os rabinos nos ensinam que nós podemos cumprir. Então nessa somatória nós estamos cumprindo a nossa missão. Por quê? Porque à medida que nós nos aplicamos a isto, então as trevas vão se dissipando, a escuridão vai sendo vencida e a luz vai sendo estabelecida. E assim, o que acontece normalmente é que nós estamos estabelecendo o mundo como o lar de Deus. Ele será de fato plenamente curado, sarado o nosso mundo com a revelação do verdadeiro Mashiach e com realmente durante o reinado de Mashiach, com a redenção. Plenamente o mundo será dessa forma restaurado, nesta redenção. Mas enquanto não chegam os dias de Mashiach, nós precisamos fazer a nossa parte para que Mashiach venha o mais rápido possível. E dessa forma nós estamos realmente vencendo o nosso próprio eu, que é o nosso grande inimigo. Estaremos vencendo a nossa própria alma animal, o nosso egocentrismo, o nosso ego, o nosso eu, e nós nos lançamos em frente para fazermos a vontade de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos estar aí, não procurando apresentar muletas, mas que nós possamos aí realmente estarmos prontos para nos colocarmos em frente nessa jornada, sempre em frente, aproveitando todas as oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos realmente falar da unidade e da unicidade do nosso Deus. Como disse o faraó a Moshe: eu pequei contra Deus, o vosso Deus,
o faraó reconheceu que o Deus de Moisés é um Deus ímpar, nada se assemelha a ele. E o Deus de Moshe é o Deus que nós servimos junto com os judeus. Então o nosso Deus, como é bom podermos falar assim, porque quando nós falamos o Shema 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, nós estamos ali anunciando a unidade e a unicidade do Todo-Poderoso. Ouve, ó Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. Nós estamos dizendo que ele é Errad, e portanto, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Nele não há sociedade de deuses, portanto, nele não há deidade, ou trindade, ou triunidade, e por aí afora vai. Ele é Errad, ele é o único Deus e o único Salvador. Então, quando nós nos colocamos nessa jornada, nós estamos sim cumprindo a nossa missão suprema. E para isso, nós não podemos perder tempo em apresentar muletas. Ou seja, deixa a muleta de lado e coloque-se em frente no caminhar para cumprir a tua missão. Então, se porventura o desespero bate à tua porta, se o desespero está aí, ó, toque, 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 é porque a alma animal está querendo tirar você da sua missão suprema. Ele quer tirar você do seu propósito supremo, que Deus estabeleceu para você. Por que que Deus estabeleceu esse propósito divino, esse propósito supremo de transformar o mundo para ser o seu lar? Porque ele confia em você. E a alma animal não quer que você acredite nisso. Ela quer que você desista. E por isso, ela apresenta muletas, para que você venha se escorar na muleta e deixar de cumprir o seu propósito divino. Então, portanto, não aceite a muleta. Jogue-a fora, se você a tiver. Não aceite a muleta que a alma animal te dá, porque a muleta que a alma animal te dá é preguiça. Ah, hoje estou cansado, não vou fazer as preces hoje. Ah, hoje eu estou com muito sono, não vou fazer o Shema antes de dormir, por exemplo. E assim por diante vai. A alma animal, ela tem uma fábrica de muletas que é coisa fantástica. E ela sempre vai estar apresentando a você a muleta, uma muleta. A muleta da preguiça, a muleta do sono, a muleta da indiferença, a muleta da covardia, a muleta do bicho preguiça, né? Então, a alma animal, ela vai criando as muletas e ela vai jogando para você. Se você aceitar, então você deixa a alma divina de lado e vai se escorar na muleta que a alma animal te dá. E aí você sai do seu propósito supremo, a missão suprema que Deus confiou a você. Se alguém, vamos usar de forma prática, né? Se o seu pai, ele confia a você alguma coisa importante para você fazer, você que ama o seu pai, qual é a tua decisão? Qual é a atitude que você vai tomar? Se você de fato ama o seu pai, você vai procurar fazer o que o teu pai te confiou e você vai procurar fazer da melhor forma possível. Por isso, quando Deus fala conosco através de Provérbios, Mishlei, dá-me, filho meu, teu coração, dá-me, filho meu, ele está dizendo dessa forma assim: meu filho, que o teu coração
esteja unido ao meu coração. Que a minha alegria seja a tua alegria. E aquilo que eu confio a você, que você sinta-se feliz e o faça da melhor forma possível, porque nós estamos unidos. E você, como filho que ama o seu pai, você vai procurar fazer o mais rápido possível e vai procurar fazer da melhor forma possível. É isto que Deus, através do Rebbe, está falando conosco nessa tarde. O desespero é uma desculpa para que você não cumpra o seu propósito supremo, a sua missão suprema. Se você aceitar a desculpa que a alma animal te dá em forma de muletas, então você vai ficar para trás. E o pai vai ficar triste. Quem ama, quem realmente ama, procura fazer o melhor para quem tanto te ama. Quem ama, procura sempre fazer o melhor, com atitudes, com ações, para demonstrar que realmente ama. Então, por isso, o amor sempre é, foi e será uma das grandes armas aliada à alegria para que nós sejamos vitoriosos e conquistadores. Se você quer ser vitorioso e conquistador, você não pode dar lugar para a muleta da tristeza, a muleta da preguiça, a muleta da indiferença, a muleta do desespero. Muito pelo contrário. Tem aquele famoso ditado popular que diz: chuta o pau da barraca, chuta o pau da muleta, joga fora. E viva. Viva com amor. Viva com felicidades. Viva com alegria, servindo a Hashem. Porque Ele te confiou algo maravilhoso, algo supremo. A missão de você como filho de Deus, para ajudar a transformar esse mundo em ser o seu lar, que é o propósito divino desde a criação do mundo, do universo. E Ele continua confiando em cada um de nós. Por isso, não aceite muletas, muito pelo contrário. Põe-se a caminho. Caminhe, ande, em frente, em marcha. Missão dada é missão para ser cumprida. Só os covardes que não cumprem a missão, só os preguiçosos que não cumprem a missão. Em qual categoria você está? A decisão é tua. Ok? Então vamos lá. A nossa chamada, que enviamos aí o nosso convite em vários lugares aí, a nossa chamada foi: o sol se põe e o sol nasce, ou o sol morre ou o sol nasce. O que será isso? E a segunda chamadinha foi de: o mundo jamais será o mesmo. O que significa isso? O que passou pela sua cabeça ouvindo isto? O sol morre, o sol nasce. E o mundo jamais será o mesmo. Vimos esses dias anteriores que, quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que nós não podemos confiar que aquilo é plenamente real. O faraó, Moshe e Arão, o povo egípcio,
e o povo judeu que estava no território de Goshen estavam vivenciando as realidades dos seus dias, como nós estamos vivenciando as realidades dos nossos dias. O sol morre, o sol nasce. O sol se põe e o sol nasce. E o mundo jamais será o mesmo. Só vamos falar no final. Nós vamos para a nossa terceira aliá e depois vamos falar mais detalhadamente sobre isso daí. Não tem aquela conversa que diz que o melhor sempre é no fim da festa, né? Então, no final da nossa live à tarde com a Torá, hoje, nós estaremos falando um pouquinho sobre isso daí, ok? Então, se você quer saber o que é, não saia daí, ok? Terceira aliá, Êxodo, Shemot, capítulo 10, verso 24, e vamos até o capítulo 11, verso 3, na nossa terceira aliá. Estamos aí nos finalmente, né, da nona praga, que é a praga da escuridão, e vimos anteriormente na aliá de ontem sobre a questão da praga dos gafanhotos, a praga da escuridão, e o momento, né, em que a praga da escuridão ela traz juízos para aqueles judeus que não queriam deixar o Egito e que eles já tinham determinado a si mesmo que eles não deixariam o Egito e que fariam tudo, né, para que realmente o povo judeu não pudesse sair do Egito, porque se eles saíssem e eles ficassem, obviamente eles sofreriam os reveses da ausência do povo judeu ali. Então eles já tinham determinado que não sairiam do Egito, e a redenção é para todo o povo, né? Então durante a praga da escuridão esses judeus eles morreram, e os egípcios não puderam ver eles morrerem, para não dizerem, né, que a praga estava atingindo eles também. Então aí nós precisamos diferenciar. A praga da escuridão ela atingiu os egípcios. Por isso que eles ficaram como que os primeiros 3 dias foram de uma grande escuridão que não dava para enxergar praticamente quase nada diante de si. Eles podiam até ver, como diz alguns comentaristas, alguns sábios, que eles poderiam até ver algum vulto. Eles não tinham como chegar próximo àquele vulto que eles estavam enxergando e muito menos reconhecer quem era aquela pessoa. Depois, os outros 3 dias, a escuridão ela se intensificou de uma forma tão intensa que os egípcios eles foram, entre aspas, eles foram concretados pela escuridão. De que forma concretados pela escuridão? A escuridão ela se tornou tão intensa, que ela se tornou apalpável. Dava para apalpar a escuridão. Por isso que eles foram concretados aonde eles estavam. E por isso os nossos sábios, entre eles Arashi, diz que nos últimos 3 dias da escuridão, quando ela começou essa intensa escuridão, quem estava em pé não conseguia sentar. Nos 3 primeiros dias, quem estava em pé podia sentar, quem estava sentado podia ficar em pé. Não podiam caminhar para lá e para cá. Eles ficavam limitados no seu quadrado, vamos assim dizer, certo? Mas quando começou a segunda fase dos 3 dias de escuridão, a escuridão foi tão intensa que eles foram concretados num lugar. Quem estava em pé não podia sentar, quem estava sentado não podia ficar em pé, quem estava deitado não podia levantar. Ou seja, todo egípcio, do jeito que estava, na hora que começou os três últimos dias da escuridão, eles ficaram exatamente como estavam. Mas, por outro lado, os judeus,
eles continuavam na luz e com liberdade de ir e vir. Dessa forma, então, nós encontramos aí os judeus, eles puderam adentrar nas residências dos egípcios, a sua vizinhança em geral, né, mais próximos, e eles puderam andar até onde foi lhe permitido, e eles conseguiram ver onde estavam as riquezas, os tesouros, né, as peças de roupas mais chique, mais importantes, né, mais caras, e por aí afora vai. Então eles viram onde estava tudo no seu devido lugar, onde os egípcios procuraram esconder dos judeus. Isso era exatamente para que quando chegasse o momento de partir, né, momentos antes eles pediriam aos egípcios ouro, prata, pedras preciosas, roupas, etc, etc, etc. E dessa forma, se porventura algum egípcio viesse a dizer, eu não tenho, então o judeu poderia dizer, tal coisa está em tal lugar, assim, assim, assim e assim. Eu posso ver, porque ele viu. Mas, segundo os nossos sábios, falam que realmente não foi necessário isso, porque no momento em que os judeus saíram pedindo realmente ouro, prata, pedras preciosas, etc. e tal, se cumpriu a profecia. Os egípcios, né, de bom grado, né, eles colaboraram e deram à vontade para os judeus, cumprindo-se a promessa que o Eterno fez a Abraão, que o povo seria escravo, mas que sairia grandemente rico daquele lugar. Então estaria se cumprindo dessa forma a promessa, ok? Então vamos lá na continuidade e esses momentos finais, né, da praga da escuridão, em que o faraó chama de volta, né, a Moshe e Arão para conversar com eles. Capítulo 10, verso 24, e vamos até o capítulo 11, verso 3, com os comentários de Rashi. No dia 13 de Adar, o último dia da escuridão, o faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi a Deus, somente vossos rebanhos e gado ficarão para assegurar o vosso retorno, até as vossas crianças irão convosco. Né? Ou seja, uma hora o faraó proíbe uma coisa, libera outra. Outra hora ele libera isso e proíbe aquela outra. Né? Então aqui a mesma coisa está acontecendo. Então Moisés responde: não só os nossos rebanhos e gado irão conosco, como ainda nos fornecerá alguns de teus animais como oferenda festiva e oferendas de elevação, para que as ofertemos a Deus, o nosso Deus. Certamente então todo o nosso gado também irá conosco, nenhum casco ficará para trás, pois tomaremos dele para servir a Deus, o nosso Deus. Isto é, para sacrificar a ele, e não saberemos com o que serviremos a Deus, isto é, quantos sacrifícios ele exigirá até chegarmos lá. Talvez ele exija mais do que apenas nossos próprios animais. Contudo, Deus tornou o faraó obstinado e ele não quis deixar o povo partir. O faraó disse a Moshe: sai da minha presença. Toma cuidado para nunca veres o meu rosto novamente, pois no dia em que vires o meu rosto, morrerão. Moisés respondeu: falaste corretamente, mas só no que se refere ao fato de que, depois que eu sair, jamais verei o teu rosto novamente. Quando o faraó ele proíbe que Moshe vá para o deserto, né, e proíbe que ele leve as criações, então Moshe diz: não, nós vamos levar as nossas criações e vocês ainda vão nos fornecer um pouco mais,
Porque nós não sabemos exatamente o que Deus, o nosso Deus, viu, Faraó? Não é o teu Deus, não. O nosso Deus, o que ele vai exigir. Então, além dos nossos gados, vocês também fornecerão gados para nós, né? E aí, então, o Faraó, ele ficou muito irado, e segundo os nossos sábios, os nossos comentaristas, eles dizem que o Faraó, ele gritou para Moshe, ele esbravejou para Moshe, e ele então disse, sai da minha presença, expulsou Moshe e Arão da presença dele. Cuidado, se vocês voltarem a ver a minha face, vocês morrerão. Então a ira do Faraó, ela excedeu todos os limites. E expulsou Moshe e Arão da sua presença, e ele acabou ditando uma própria profecia para si mesmo, né? Quando disse que, cuidado para não ver o meu rosto de novo, porque se vocês verem o meu rosto de novo, eu vos matarei, né? E Moshe disse, falaste corretamente, jamais verei o teu rosto novamente. Faraó, ô Faraó, aonde você está? Cadê você, Faraó? Moshe ainda está vivo. Entendeu? A partir do capítulo 11 agora, nós vamos então para a 10ª e a última praga, a praga dos primogênitos, ou seja, a morte dos primogênitos. Então vamos lá, capítulo 11. Justamente nesse momento, enquanto Moshe e Arão ainda estavam diante do Faraó, Deus disse a Moshe, mais uma praga infligirei ao Faraó e ao Egito. Matarei todo primogênito exatamente à meia-noite do dia 15 de Nissan. Depois disso, ele vos fará ir deste lugar. E quando fizer ir a todos vós, ele, na realidade, vos expulsará daqui. Ou seja, preste atenção, aqui, enquanto Moisés ainda estava na presença do Faraó, que o Faraó esbravejou, gritou, ameaçou, né, esperneou, plantou bananeira, né, bateu o salto alto, né, no chão, né, e por aí afora vai. Essa data nós vimos ali atrás, era o dia 13 do mês de Adar. E aqui Deus estava falando que enviaria mais uma praga, e que seria a morte dos primogênitos, que aconteceria exatamente à meia-noite do dia 15 de Nissan, exatamente 30 dias posterior a essa data. Ou seja, daqui 30 dias, a partir dessa data, 13 de Adar, começaria a morte de todo primogênito no Egito, tanto dos seres humanos como de animais. Todo primogênito do Egito. Aí você pergunta, mas por que o primogênito dos animais? Porque o primogênito dos animais, eles eram adorados como deuses. Então a morte deles significava também que não há Deus igual o nosso Deus, igual o Deus dos hebreus. Não há Deus igual o Deus dos 5 primeiros livros da Torá. Não há Deus igual o Deus Criador de todo o universo, do mundo visível e do mundo invisível. Ou seja, não há outro Deus. Por isso que os primogênitos dos animais também morreram. E os primogênitos dos egípcios morreram porque eles eram também, né, propensos a serem deuses. Por quê? Porque o faraó, ele era o primogênito. O faraó era primogênito. E ele era, por todos os primogênitos filhos egípcios, ele era adorado como um deus. E qualquer um deles poderia ser o próximo deus no lugar
daquele faraó. Depois dessa praga, disse Deus a Moshe, ele vos expulsará daqui. E vejam bem que ainda o prazo estendido para 30 dias. Só daqui 30 dias. Ou seja, se o faraó quisesse, como ele teve oportunidade em todas as 10 pragas, ele teve tempo e oportunidade para fazer techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Ele simplesmente não o fez desde o princípio, porque ele não queria simplesmente se arrepender. Ele não queria sair do seu trono de divindade, de Deus, e reconhecer que de fato há um Deus único e verdadeiro. Então, Deus disse a Moshe, infligirei ao faraó e ao Egito, matarei todo o primogênito exatamente à meia-noite, do dia 15 de Nissan, daqui 30 dias. Depois disso, ele vos fará sair deste lugar. E quando fizer isso a todos vós, ele, na realidade, vos expulsará daqui. Por favor, fala ao povo, e que peçam cada homem ao seu amigo, vizinhos, a cada mulher, a sua amiga, utensílios de prata e ouro. Desse modo, seu antepassado Avraham não poderá acusar-me de só cumprir a minha promessa de escravizar os seus descendentes, e não a minha promessa de enriquecê-los quando saísse. Mais tarde, depois que deixou a corte do faraó, Moisés transmitiu essa ordem ao povo, que a executou sem demora, como haviam inspecionado as casas dos egípcios durante a praga da escuridão. Os israelitas sabiam onde eles mantinham os seus utensílios e objetos de valor. Então, se pedisse algo e os egípcios negassem possuí-lo, então eram capazes de responder que sabiam que o tinham e até onde o guardavam. Apesar disso, Deus fez os egípcios ver o povo com bons olhos, e ademais, a essa altura, o próprio Moshe era muito estimado no Egito, tanto pelos cortesãos do faraó, como pelo próprio povo do faraó, do Egito. E aqui nós encerramos a nossa terceira aliança. Então, amados, aqui nós vemos o findar da praga da escuridão e o início e os preparativos para a saída do Egito e para a última praga, a morte dos primogênitos. É interessante que, de uma certa forma, podemos assim dizer, que saiu da boca do faraó a própria sentença final, né? Ou seja, cuidem-se, dizendo a Moshe, que não voltem a ver o meu rosto, né? E Moshe disse, falastes bem, não veremos o vosso rosto novamente, né? Então, e assim eles foram expulsos da presença do faraó, e quando foram expulsos da presença do faraó, eles retornaram lá a Goshen, o território que eles estavam habitando, né? E aí então Deus disse para Moshe falar ao povo, fala para o povo pedir, né, aos seus conhecidos, amigos, etc. e tal, egípcios, que vos deem ouro e prata e objetos de valor, né, pedras preciosas e roupas e etc. e tal. Então, dessa forma, o povo começou a sair e a pedir. Como havia 30 dias pela frente, porque com a morte dos primogênitos, o faraó mandaria expulsar os judeus da terra do Egito, então eles tinham 30 dias para se prepararem no sentido de adquirirem esses bens e não saírem de mãos vazias do Egito, certo? O dia 15 de Nissan, que veremos ali na frente,
exatamente o princípio dos princípios para o povo judeu e em direção à terra prometida. Então nós teremos aí pela frente, né, nas próximas porções, teremos aí então as recomendações, a primeira mitzvah, o primeiro mandamento que Deus dá antes de sair do Egito, o que vai acontecer realmente com a questão dos judeus e dos egípcios, o que vai acontecer com os primogênitos, o povo ficando em casa por ordem divina, porque o anjo da morte estaria passando, né, para atingir os primogênitos do Egito, certo? E dessa forma, então, seria o momento de estarem prontos para a partida. O que vai acontecer até lá, nós vamos estar vendo aí dia a dia e vamos estar estudando dia a dia estes acontecimentos, ok? Resumidamente, até aqui, uma grande lição que nós não podemos esquecer jamais, até aqui, nesse novo ciclo dos estudos de Torá. A partir do dia 17 de outubro de 2020, a primeira porção do novo ciclo, Bereshit, do primeiro livro, Gênesis. E agora nós estamos na 15ª porção e no segundo livro da Torá, Shemot, Êxodo. A grande lição que nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma daquilo que nós estamos vendo até aqui é: Deus, somente Ele, absolutamente somente Ele e mais ninguém está no controle de tudo que está no mundo visível e no mundo invisível. Dessa forma, o Rebbe assim nos diz: se você confia nisso, é motivo para você pular de alegria e de júbilo. Afinal de contas, não tem mãos melhores para estarmos. Não é verdade? Então é isso daí, ok? Vamos lá! O sol se põe e o sol nasce. O sol morre e o sol nasce. O que é isso? É o sol. Sabemos. Todo dia o sol se põe ou morre, como diz, né, de uma forma, um linguajar comum. E no dia seguinte, pela manhã, o sol nasce. E o mundo jamais será o mesmo. O que é de real nisso? O que é de fato isso? O nosso Rebbe fala que o mundo que nós estamos vivendo, ele já era. Porque o mundo de fato, real, será estabelecido. Ou seja, o mundo que nós estamos vivendo atualmente, né, tem aí um salmo que diz assim que de manhã Deus ele faz novas todas as coisas. Você já parou para pensar nessa questão aí de Salmos? Que de manhã Deus faz nova todas as coisas? O que será isso? Parece que o dia de hoje é o mesmo do dia de ontem, e parece que vai ser o mesmo de amanhã. Será? No nível mais profundo, os nossos sábios, através da Mishnah, do Zohar, da Kabbalah, diz que cada novo amanhecer, Deus continua criando tudo a partir do nada. Segundo os nossos grandes sábios, dizem que o ontem não existe mais, portanto, já era. Lembra que o Rebbe nos falou que esta semana que um instante atrás, não foi nem o dia de ontem, um instante atrás, que acabou de passar, é irrelevante para Deus?
O que importa para Deus é esse exato momento em que você está. Não que há poucos instantes atrás. A cada amanhecer Deus faz novas todas as coisas, a partir do nada. O sol se põe e o sol nasce, e o mundo jamais será o mesmo. Não percebemos essa realidade acontecendo, porque não percebemos isso, porque de uma certa forma nós não estamos muito bem envolvidos com os estudos de Torá. Nós não estamos naquela profundidade dos níveis mais elevados de conhecimento e entendimento de Torá. Você pode dizer assim, puxa vida, mas esse novo ciclo de estudos de Torá, estou conhecendo tantas coisas boas e novas que eu não sabia. Mesmo assim, ainda é muito insignificante diante da grande realidade. Por isso que os sábios, eles nos falam, e o Rebbe vem confirmando isso, de que o mundo que está diante de nós, ele não é real, porque o verdadeiro mundo, ele se estabelecerá. E isso acontecerá plenamente nos dias de Mashiach com a redenção final, onde o mundo será curado, a terra será sarada, os povos serão curados de todas as suas pragas, enfermidades, e por aí afora vai. E às vezes você pensa somente nisso, quando falamos pragas e enfermidades. Você às vezes fica só pensando assim, então eu vou ficar livre das minhas dores, da minha doença A, B e C. Não. Não. Não é somente isto. Todos nós seremos curados, sarados do nosso egocentrismo, da deidade que nós damos à nossa mente, o nosso ego, o nosso eu. Seremos curados das falsidades, das mentiras, das fofocas. Seremos curados dos olhos gordos, da inveja. Quando falamos que seremos curados de todas as nossas enfermidades e doenças, todos pensam exatamente nessas doenças, né? Dor aqui, dor ali, doença A, B ou C, etc. e tal. Mas esquece o mais importante. Essa semana também o Rebbe falou conosco dizendo, as pessoas estão muito preocupadas com o fim do mundo, mas se esquecem de melhorar as suas próprias vidas. O sol nasce, o sol se põe. O sol se põe e o sol nasce. Quando ouvimos, ficamos semelhante a essa visão anterior que acabamos de falar. Ficamos limitados apenas ao sol, e não procuramos entender a profundidade disso. Ficamos envolvidos com esse mundo que é palpável, porque é o mundo de Asiá, afinal de contas, é o mundo da ação que nós habitamos. Então, por ser o mundo da ação, ele é muito forte, é muito palpável. Então nós olhamos e apalpamos as coisas, os objetos, as pessoas, etc. e tal. Mas a própria Torá e os próprios sábios e o nosso Rebbe nos fala nos últimos tempos que esse não é um mundo real. Então quando você vê, é aquilo que foi dito essa semana, é uma miragem, é uma ilusão de ótica. Por quê? Porque o mal deixará de existir em todas as suas dimensões. O homem perverso
ele também deixará de existir em todas as suas dimensões. O perverso que não tem remédio, ele, vai virar pó mesmo. Mas a grande maioria será sarada, será curada. E esse mundo será curado e será sarado. E o mundo real será estabelecido aqui mesmo, neste lugar, nessa terra. Este mundo é que passará pela redenção de Mashiach. E por isso, nos dias de Mashiach, nessa redenção e plenamente, onde a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá sairá de Jerusalém e vai percorrer instantaneamente todos os quadrantes da terra. E assim como as águas cobrem o mar, a Torá, ela cobrirá toda a terra. Então a terra, ela não será dessa forma que você a vê, com pragas, matos que não são produtivos, ervas daninhas e etc e tal, de forma não produtivas, mas você verá uma terra transformada. Tudo nela dará fruto para o bem, para realmente, nos dias de Mashiach, para trazer vigor e saúde às nações. Assim como a terra se cobrirá de todo o conhecimento de Deus, então será de fato, numa visão humana para entendermos, será de fato sim uma nova terra e um novo céu. Mas é a mesma terra, ela não vai se enrolar e como alguns dizem por aí, né, vou morar no céu. Ninguém vai morar no céu, não. Você não é estrela para morar no céu? Então aí acontecerá realmente as grandes maravilhas divinas que ele queria desde o princípio. O mundo sendo transformado plenamente no seu lar. Mas para isso acontecer, Deus, ele sempre precisou, através da história, ele sempre precisou que o sol venha se pôr e o sol venha nascer. Quando falamos de sol, falamos de luz. E quando falamos de luz, falamos de algo que está além da normalidade. Está acima da normalidade. E por isso, sábado, a partir do pôr do sol, da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós estaremos no dia 10 de Shevat. E esse dia 10 de Shevat, para a nossa história contemporânea, aconteceu, o sol se pôs. O Rebbe Yosef Yitzhak, o sexto Rebbe, o sol se pôs. E o sol nasceu, o sétimo Rebbe Menachem Mendel. O sol se pôs e o sol nasceu. Vidas iluminadas, vidas que brilharam no mundo, desde o princípio. Em cada geração, Deus foi usando grandes luminares, grandes sóis. Quando o sol se pôs, outro sol se levantou. Quando um sábio se ocultou das vistas humanas, quando se ocultou fisicamente,
um novo sol nasceu, uma nova liderança nasceu. E através de toda a história até aqui, Deus fez isso acontecer. E no dia 10 de Shevat, nós temos aí a data que marca o falecimento do sol que se pôs. O sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, sogro do sétimo Rebbe, Menachem Mendel. O sol que nasceu e portanto o sétimo Rebbe desta geração, o tzadik da nossa geração. E dentro disso daí, nós temos a realidade em que fala: o mundo jamais será o mesmo, porque a partir do momento em que o nosso sétimo Rebbe, Menachem Mendel, nasceu, ou seja, a partir do momento que esse sol nasceu, ocupando a nova liderança do movimento Chabad, do movimento da Hassidut, do Hassidismo, em 1950, quando ele assumiu essa liderança, um novo sol nasceu, uma nova liderança nasceu. E a partir de então, o mundo não seria mais o mesmo, como de fato não é mais o mesmo de lá para cá. Temos o nosso tzadik. E como diz o nosso Rav Shimon Brand, candidato único a revelar-se como Mashiach, a partir da sua liderança, daquele momento, o mundo não seria mais o mesmo. E por isso os nossos sábios falam, com referência a isso, dizendo que 71 anos até hoje, atrás, a liderança do movimento Chabad Lubavitch foi colocada sobre os ombros do sétimo Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória. Nas décadas seguintes, o Rebbe ousadamente liderou um renascimento pós-holocausto do povo judeu. Infundiu otimismo, infundiu significado de ser judeu, o significado e o propósito das vidas e ações de incontáveis indivíduos, e lançou uma revolucionária visão social para o mundo em geral, uma visão que cresce mais palpável e ressonante a cada ano que se passou e tem passado até aqui. No entanto, desde o princípio, o Rebbe ensinou que cada um de nós precisa responder ao chamado para se tornar um líder, falando a princípio especificamente para o povo judeu. Depois, a própria liderança judaica, os rabinos, saíram, obedecendo uma outra ordenança do Rebbe, para estender aos não-judeus e às nações a respeito da unidade e da unicidade de Hashem, o único Deus e o verdadeiro Salvador. Porque as nações, infelizmente, estavam deturpadas com ensinamentos religiosos, com meias verdades, meias mentiras e outros completamente cheios de mentiras. Então, por isso, os sábios dizem que o Rebbe ensinou que cada um de nós precisa responder ao chamado para se tornar um líder. E a partir do momento que os rabinos eles saíram da sua esfera e foram aos não-judeus levando o conhecimento da unidade, da unicidade de Hashem, e estas pessoas, esses não-judeus, começaram a abraçar a fé monoteísta, começaram e se tornaram Benei Noach, filhos de Noé, com as 7 leis universais e as suas ramificações, ombro a ombro, junto com os judeus, servindo a Deus, um serviço verdadeiro
de coração e de amor. E através disso daí, os rabinos, nos quadrantes da terra, têm levantado lideranças, emissários, nos seus países, nas suas localidades, não judeus, emissários, que estão aí, né, em questões regionais, sendo lideranças regionais. E como estamos aí ombro a ombro com os judeus, uma grande parte de muitos ensinamentos, né, quase todos, podemos assim dizer, são viáveis a nós. E à medida que os nossos rabinos vão cada vez mais nos ensinando, nós vamos vendo o quanto que isto acaba se tornando cada vez mais uma realidade para o nosso cotidiano. Como o próprio Rebbe disse, aplicando os ensinamentos da Torá no nosso cotidiano. Certo? Então, no caso específico, o Rav Yaakov Geranstad, que é o rabino responsável pelo movimento Bnei Noach Brasil, e em vários estados do nosso país, ele nomeou emissários para estarem aí com lideranças locais e regionais, para cada vez mais ser disseminado a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina, né? E dessa forma trazendo cada vez mais o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. Então, por isso, hoje, portanto, é um dia para agir, um tempo para cumprir nossa própria missão, aumentar nossas metas, avançar e atualizar a visão que o Rebbe lançou para todos nós. Seu legado é um vasto conteúdo para nos ajudar a redobrar nossos investimentos em estudo individual e comunitário, prece, reflexão, atos de bondade e resoluções positivas para o mundo. Que Deus coroe nossos esforços com a suprema bênção de transformação para revelar o mundo em sua plena bondade, com a vida do nosso justo Mashiach, que seja brevemente em nossos dias. Amém. Ou seja, é interessante nós observarmos aqui que os nossos sábios, os nossos rabinos dizem, para revelar o mundo em sua plena bondade. Por isso, o mundo que está aí não é, mas o mundo verdadeiro será estabelecido. Que mundo é esse? Em plena bondade, em todos os níveis. Quando acontecerá? Quando o verdadeiro Mashiach se revelar, se manifestar. Inúmeros pré-candidatos a Messias se apresentaram através dos milênios. Todos eles morreram. Por quê? Porque não cumpriram as profecias. O nosso Rebbe nos fala claramente sobre essa questão de revelarmos um mundo pleno em sua bondade. Então, por isso, nós precisamos estar atentos a estas realidades, ao tzadik da nossa geração. Porque desde o princípio, e os sábios nos falam isso, que em cada geração sempre houve um tzadik com grande potência de ser o Mashiach, mas não era o momento adequado. Por exemplo, quando Deus disse a Moshe, vá ao Egito para libertar o meu povo. Segundo os nossos sábios, dizem assim, se Moshe tivesse aceito prontamente, naquele momento, sem nenhuma muleta, se Moshe tivesse dado a simples resposta, sim, eu vou. Então a alma de Mashiach seria revelada ali em Moshe, e ali seria o princípio da redenção, e aí seria estabelecido então o reinado de Mashiach. Mas Moshe não aceitou prontamente. Ficou uma semana
conversando, discutindo com Deus e dando muletas e mais muletas para Deus. Até que no final do 7º dia ele acabou aceitando e foi. Mas, mesmo ele sendo o tzadik daquela geração, e o grande, o único profeta, nenhum profeta semelhante a ele houve depois dele, mas não foi o momento que a alma de Mashiach, reservada junto a Deus, fosse revelado no tzadik daquela geração. Hoje, a nossa geração, temos o nosso tzadik, Menachem Mendel. Desta forma, aguardemos que seja a revelação de Mashiach para os nossos dias, para agora, para que a alma de Mashiach se revele junto ao nosso Rebbe e entremos na redenção final, onde então se cumprirá plenamente todas as profecias. Ok? Então, na sexta-feira, nós estaremos dizendo, o horário em que no sábado, nós estaremos aí no dia 10 de Shevat, que nós estaremos reservando, um momento específico para podermos falar sobre o 6º Rebbe e o 7º Rebbe, certo? O 7º Rebbe é o nosso tzadik da nossa geração, portanto, é o 7º e último Rebbe. E o que é o anterior a ele, o seu sogro, o 6º Rebbe, nós estaremos então falando a respeito do Rebbe Yosef Yitzhak, porque uma das coisas, um dos conselhos dos nossos sábios é que no dia 10 de Shevat venhamos separar um momento para podermos falar a todos quanto possíveis for a respeito realmente do 6º Rebbe e do nosso 7º Rebbe. Então, na sexta-feira estaremos aí falando a respeito do horário no Shabat do dia 10 de Shevat. Ok? O sol se põe e o sol nasce e o mundo não será mais o mesmo. Olhe com novos olhos o que está à sua frente. Shalom, shalom. Até amanhã às 14 horas em A Tarde com a Torá.